Bom dia. Esse vídeo que estou fazendo hoje visa esclarecer toda a nossa atuação no processo VASP, um pouco antes da ação civil pública, tudo o que aconteceu na ação civil pública e até o momento de hoje. Eu gostaria de esclarecer para vocês que a nossa atuação começou no ano de 2004, mais fortemente. Por quê? Em 2004, o Canhedo começou a atrasar os pagamentos, como vocês estão lembrados, de todos os salários. Sabendo que ele estava à véspera de uma falência, e que a nova lei de falência entraria em vigor em fevereiro de 2005, em dezembro de 2004 eu ingressei com 22 pedidos de falências contra a VASP, tentando dessa forma garantir que os trabalhadores, tanto os meus clientes como os outros, recebessem pela antiga lei de falência e não pela nova, pois a nova era muito prejudicial. Foram distribuídas as ações, as 22, os juízes inicialmente aceitaram, Canhedo agravou para o TJ de São Paulo e em 24 horas foram todos arquivados. Na sequência, em janeiro de 2005, o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública, solicitando a intervenção na VASP, o que foi deferido em março de 2005. Na intervenção da VASP, eu fui chamado para que indicasse temporariamente um interventor na VASP para poder abrir as portas da companhia. Foi uma situação constrangedora porque havia problemas políticos de quem indicava, quem não indicava. O juiz me convocou e me pediu se eu conhecia alguém que tivesse experiência na área, que já tivesse sido CEO de grupo econômico, que durante um curto período, até que fosse saneado toda a situação, ficasse lá à frente da intervenção. Eu indiquei o vice-chefe do Secretaria dos Comércios do Paraná, Mauri Mendes, que ficou na frente da VASP durante uma semana para reabrir as portas da VASP. Na sequência, o Dr. Homero nomeou 3 interventores, um de indicação do Canhedo, um de indicação do Ministério Público e uma de indicação do juízo. Ao longo desse período, foi informado que o Canhedo havia ingressado com uma ação em Brasília, visando arrecadar 50 milhões de reais contra os Correios para pagar os trabalhadores. Eu achei estranho, porque não era comum isso. Fui a Brasília, preparei uma medida cautelar com mais de 6 mil documentos. Protocolei ela na Justiça Federal de Brasília com uma cautelar incidental pedindo resguardo de 50 milhões. Na sequência, procurei o subprocurador da República responsável por aquela vara. Qual não foi a minha surpresa? Que esse pedido Canhedo não tinha fundamento. Já estava prescrito o direito dele. Para a execução contra os Correios é 5 anos o tempo. Canhedo havia demorado 7 anos para ingressar com isso. Voltei a São Paulo, avisei o juiz da 14ª Vara do Trabalho o que estava acontecendo e ele deu sequência na intervenção. Ao mesmo tempo, os interventores entraram com pedido de recuperação judicial da VASP, tentando recuperar a companhia. Canhedo veio em julho de 2005 e requereu um acordo, porque havia o interesse de uma pessoa em comprar a companhia. Neste acordo, que teve a presença do presidente da Infraero, de várias autoridades, ele diz que se, por acaso, a pessoa não comprasse a companhia, ele e o grupo econômico dele seriam responsáveis pelo pagamento de todo mundo. Perfeito. Foi feito esse acordo, não houve o pagamento e a execução continuou contra o grupo econômico Canhedo. Na sequência dessa execução, foi deferido o pedido de recuperação judicial da VASP. A ação civil pública corria em paralelo, mas ela não ia para frente porque não havia valor apurado. Durante todo o ano de 2006 e meados de 2007, eu fiz uma longa jornada na maioria dos escritórios de advocacia solicitando aos advogados que me passasse a planilha dos seus processos com os valores homologados. Por quê? Porque a ação civil pública não poderia ir para frente se não tivesse um valor. Ora, foi muito difícil esses 1 ano e meio, porque a maioria dos escritórios de advocacia sonegavam informação. Não queriam nos fornecer, achando que nós queríamos as carteiras, e não era essa a intenção. Nesse período, eu conheci o Dr. Francisco Gonçalves Martins, e a partir desse conhecimento nós fizemos uma parceria que gerou os pagamentos de todo mundo. Para que vocês entendam, quando em início de dezembro de 2007, eu consegui fazer o fechamento do levantamento de quanto era o débito da VASP, 907 milhões, Dr. Francisco Gonçalves Martins, que havia sido membro do sindicato e é advogado de aeroviários, o melhor que existe no mercado, chamou os sindicatos e foram no juiz da 14ª Vara e apresentaram o valor.
o juiz chamou a VASP, chamou o Canhedo e eles não contestaram. Esse valor foi homologado. A partir daquele momento, em dezembro de 2007, a ação civil pública passou a ter um valor. Entrou-se o ano 2008, não se resolvia o problema da recuperação judicial. Ia às assembleias e nada se resolvia. Quando chegou em julho de 2008, houve a última assembleia da VASP, em que eu estive presente, Dr. Douglas Cavalheiro esteve presente, Dr. Francisco Gonçalves Martins esteve presente, Ana Paula Mazzutti e várias grandes carteiras. Nesta assembleia, nós tomamos a palavra e fizemos que não queríamos mais essa recuperação judicial, que isso era só para ganhar tempo e não pagar o trabalhador. Nós voltamos pela falência da companhia. Na época, os sindicatos foram contra. Os credores quilografários votaram conosco. Os credores sem garantia real votaram conosco. No dia 13 de agosto, isso foi no dia 17 de julho de 2008. No dia 13 de agosto de 2008, Canhedo me entra com pedido de recuperação judicial em todas as empresas do grupo dele, visando protegê-las e evitar que as ações trabalhistas da VASP atingissem seu patrimônio. No dia 17 de agosto de 2008, eu tive ciência que o Canhedo tinha entrado com essa recuperação judicial. Por que eu tive ciência? Porque saiu uma publicação em Brasília avisando que o juiz da Vara de Falência de Brasília pediu ao Canhedo que fizesse uma emenda inicial. E imediatamente eu contactei o Francisco e disse: Francisco, nós precisamos agir. E se nós não agirmos em nome de coletivo, nós não vamos para frente. O que o Francisco fez? Foi aos sindicatos aeroviários. O sindicato aeroviários deu a procuração que a partir daquele momento nós pudéssemos responder pelos sindicatos aeroviários. O que ficou combinado entre eu e o Francisco é que eu agiria em Brasília com tudo que eu tinha de direito. E o Francisco faria as peças. Nós discutiríamos a peça, mas quem escreveria, o mentor de intelectual de escrever as peças seria ele. Eu juntei 6.000 cópias de processos meus, fizemos uma petição no juiz de Brasília e mostramos que o pedido de reparação do Canhedo estava faltando documento referente ao débito trabalhista da VASP. Juntamos o acordo dele. Imediatamente, no dia 25 de agosto, o juiz da Vara de Falência Brasília suspendeu o pedido de recuperação do Canhedo e mandou que ele se explicasse sobre o nosso pedido. Quando ele fez isso, o Dr. Francisco procurou o Ministério Público do Trabalho, procurou os sindicatos aeronautas e os três foram o Dr. Wilson, que era o juiz da 14ª Vara do Trabalho, e solicitaram a adjudicação da Fazenda Piratininga. Ora, começou um embate em Brasília, se tinha ou não tinha a extensão. No dia 13 de novembro de 2008, o juiz da juíza da recuperação judicial de Brasília autorizou o processamento da recuperação judicial deles. Canhedo imediatamente entrou com conflito de competência, dizendo que o prazo para a nossa adjudicação da Fazenda Piratininga era nula, dizendo que a contagem do prazo era do pedido de protocolo, do pedido de recuperação judicial. Até então, não havia jurisprudência no Brasil sobre recuperação judicial, porque era muito novo isso. E nós começamos a jurisprudência. O STJ, no primeiro momento, entendeu que não, que o Canhedo estava com a razão e nós não. A fazenda seria mantida para ele. Nós entramos com um agravo. Foi uma briga violenta. Nós íamos 2, 3 vezes para Brasília. Começou uma guerra ali em tribunais que vocês acompanharam do Notícia VASP, uma parte delas. Nós chegávamos aí 2, 3 vezes por semana para Brasília. Canhedo entrava com medida na Vara de Falência, entrava na Falência de Brasília, entrava no TST, entrava no STJ, no Supremo. Nós tínhamos que derrubar toda hora essas discussões e garantir ao trabalhador que a venda da adjudicação da Fazenda Piratininga gerasse uma venda e esta venda gerasse frutos para pagamento dos trabalhadores, mesmo que uma parcela pequena. Agora, decorrido neste período, em 2008, a antiga gestão do SNA, por 2 vezes, entrou na Vara VASP com uma petição pedindo para suspender as execuções contra o Grupo Canhedo e recalcular todos os 8.000 processos, o que foi prontamente deferido pelo juiz da Vara VASP. À época, eu soltei 2 notícias VASP com o documento do SNA, mostrando que tinha sido feito, porque eles diziam que não tinham feito isso. E eu mostrei o que aconteceu. Ora, durante essa longa luta em Brasília, em nenhum momento nós tivemos apoio do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho havia uma portaria que impedia o Ministério Público do Trabalho de São Paulo agir em Brasília. O SNA havia cruzado as mãos e não fez nada. Em todos os conflitos de competência, em todas as petições, não havia uma petição do SNA.
Isso é público, qualquer um que quiser verificar, a gente passa depois dos meus conflitos, vai ver que não há petição deles. O SAESP carregou essa ação nas costas. Essa luta foi minha, do Francisco Gonçalves Martins, com apoio do Douglas Cavaleiro. Nós lutamos para que todos os 9 mil ex-funcionários recebessem alguma coisa. Pois muito bem, em 2010, nós conseguimos que o STJ, num primeiro momento, julgasse terminativamente a decisão da venda da Piratininga, nós conseguimos que houvesse o leilão. Contudo, os efeitos do leilão foram suspensos. Por quê? Porque, mais uma vez, Canhedo entrou com recurso. Essa briga durou 5 anos mais. Durante 5 anos foram centenas de embargos, centenas de agravos, de conflito de competência, dezenas de conflitos de competência. O Dr. Francisco Gonçalves Martins gastou mais de 6 mil, 8 mil folhas, milhares de horas trabalhadas. Eu gastei milhares de horas indo a Brasília. Gastei milhões de reais do meu próprio bolso para poder garantir isso. Para vocês terem uma ideia, que são tripulantes, uma passagem para Brasília comprada à véspera custa R$ 2.500. Então, assim, o custo dessa operação foi gigantesco, mas deu fruto. Tanto que, em setembro de 2015, finalmente, os trabalhadores vieram a receber. Quando houve aquela solenidade para receber, ela me gerou um problema. Por quê? Porque a decisão de que eu fosse a cara da VASP foi uma decisão da presidência do TRT e da vara VASP. Os juízes que passaram pelaquela vara, mais a presidência do TRT, entenderam que iriam fazer uma solenidade porque o VASP seria exemplo para o Brasil. E queriam que tivesse a cara, e queriam que fosse eu, porque eu estava à frente disso com o Dr. Francisco. Mas solicitaram que eu tivesse. Por quê? Porque em março de 2005, o Dr. Francisco, num momento de estafa muito cansado, ele se afastou um pouco da ação civil pública. E nesse momento, o Dr. Douglas, que já vinha ajudando, assumiu a parte oficial, efetiva dela comigo. Ora, o que acontece? Houve advogado que chegou ao ponto de questionar o juiz da Vara VASP por que eu estava recebendo o alvará. E por que não eles? Por que não outro advogado? Houve inclusive, representação contra o juiz, que estava me beneficiando. Eu sempre falei, eu nunca fiz isso para ter benefício nenhum. A minha operação sempre foi, o que for bom para os meus clientes é bom para toda a classe. Eu nunca pensei no individual. Muito pelo contrário, eu sacrifiquei durante esses anos minha família, minha vida, em detrimento em função da VASP. Ora, continuando, passou-se o ano de 2005, pagou-se a primeira leva de pessoas que foram habilitadas, veio o segundo lote, que era para o pessoal fora de São Paulo. Na sequência, veio o terceiro lote. Este terceiro lote foi para o pessoal retardatário. E quando se preparava para pagar o quarto lote, o que aconteceu? Em dezembro de 2016, houve um despacho do ministro Moura Ribeiro, e neste despacho ficou claro que eu mudaria os ventos. Em janeiro de 2017, eu chamei todas as grandes carteiras e falei que eles precisavam se unir, juntar recurso financeiro para contratar escritório de renome em Brasília, de ex-ministro do tribunal, que tivesse garantia. Caso contrário, nós perderíamos a ação, porque os ventos iam mudar. O que aconteceu? No dia 2 de fevereiro de 2017, foram suspensos os pagamentos. No dia dessa reunião, doutora Márcia Casimiro, viraram para mim e disseram que eles não iam ajudar em nada, porque eu quisesse eu que tocasse e gastasse do meu bolso. Para você, a doutor Douglas Cavaleiro manteve a posição de estar junto, o doutor Francisco Gonçalves Martins e Ana Paula Mazzucchi. Nem o escritório que representava o João topou isso. Naquele dia eu falei, ok, eu lavo minhas mãos. A partir de hoje eu vou cuidar dos processos individuais. Não estou fora da ação civil pública. Fiz o que tinha a ser feito. Centenas de advogados se beneficiaram, milhares de trabalhadores se beneficiaram. Agora, na hora que eu preciso que a pessoa venha para ajudar, não querem? Desculpa, eu não vou fazer isso. Saí dessa ação. Minha última medida que eu fiz foi em setembro de 2017, quando entrei com 685 pedidos de processo de extensão para chamar o Estado de São Paulo para responsabilidade. Sabia que esse meu ato, a juíza que estava na Vara VASP, iria unificar isso e mandaria todos esses processos para a ação civil pública. O que ocorreu e vocês tiveram ciência.